Olá, bom dia. Se nós pensarmos a vida a partir das etapas que a constituem, nós podemos verificar que essas etapas vão se alternando entre momentos alegres, celebrativos, felizes, e outros instantes marcados por dor, angústia, sofrimento e até pesar. Cabe aqui a gente destacar que cada momento desse cumpriu e continuará cumprindo o seu papel quanto o seu desenvolvimento pessoal, de forma a agregar a você o capital mental e emocional que você precisa para lidar com os novos desafios e, consequentemente, você também poder chegar aonde você pretende. Mas não somente isso, também possibilitará que você deixe um legado, mas um legado que não se resuma a bens patrimoniais, a bens materiais. Um legado para a nova geração. Um legado de força para viver, um legado de esperança, um legado de fé, um legado de humildade. E aqui eu lembro e destaco um personagem bíblico que eu admiro muito, chamado Abraão, e onde em um determinado momento dele, no livro de Gênesis, capítulo 22, ele está caminhando com seu filho Isaque, e nessa caminhada o seu filho lhe faz uma pergunta. O que é muito comum, muito natural, os pais viverem, os filhos estarem fazendo perguntas, seja por conta de uma curiosidade ou por conta de um problema que esse filho, que essa filha, já consegue perceber acontecendo em seu entorno. Isaque naturalmente faz uma pergunta para o seu pai. É um momento também que eles estão interagindo, eles estão construindo algo. É um momento que Isaque, sem dúvida alguma, está aprendendo algo com o seu pai enquanto caminham, na vida prática, bem ali na vida diária, onde nós vamos sendo observados. A gente percebe, portanto, esse cenário no capítulo 22. O Isaque, então, faz uma pergunta observando o seguinte: pai, temos aqui o cutelo, o machado e a lenha para o sacrifício. Eles estavam indo num determinado lugar para oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele pergunta: mas onde está o animal, onde está o cordeiro, para o sacrifício? Onde está? E nesse momento Abraão diz assim: Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para si. Eu quero ressaltar aqui algumas coisas que eu julgo interessante nessa declaração de Abraão. Primeiro, essa declaração de Abraão acaba colocando ele num lugar de muita humildade, onde ele consegue reconhecer a sua limitação. À medida em que ele responde para o seu filho, Deus proverá para si, ele está deixando muito claro que o que eles estavam precisando não viria diretamente dele, mas Deus é que supriria. E Abraão, nesse momento, nessa etapa da vida dele, é um homem próspero, é um homem cheio de experiência, é um homem que tem empregados a seu serviço, é um homem economicamente muito bem estabelecido na vida. Mas a despeito disso, ele continuava, em função da sua própria natureza humana, continuava sendo limitado. Assim somos nós. A despeito do lugar que nós já alcançamos ou o lugar que a gente vem a alcançar, a nossa natureza humana sempre estará, de alguma forma, tentando nos lembrar que nós somos limitados. Nós não podemos tudo, não temos como resolver tudo sozinho. E em vários momentos da nossa etapa nós precisamos de Deus, precisamos do Senhor. Ainda que a gente de repente possa viver como se Ele não existisse, pode ser que surja uma situação que nos imponha lembrar que Deus é amor e que a gente pode contar com Ele. Abraão, portanto, quando dá essa resposta, ele está sendo muito humilde de reconhecer, de apesar de ser ele quem era, que ele tinha as suas limitações. Você também tem as suas, eu também tenho as minhas, e no nosso dia a dia é fundamental que a gente, então, diante de coisas que a gente não tem como abraçar, não tem como fazer, a gente responder isso para aqueles que estão próximos de nós, seja um amigo, uma amiga, alguém no trabalho, os filhos, dizendo: Deus proverá para si, Deus proverá para si. A segunda coisa que eu quero destacar, e quando ele diz isso, ele não diz isso de boca para fora, como muitas vezes no dia a dia uma pessoa diz para outra: se Deus quiser, onde ela fala isso sem nenhuma implicação,
né? Onde ela fala isso totalmente destituída de qualquer fé, de qualquer esperança. Não, ele está falando isso baseado exatamente numa fé profunda, numa esperança verdadeira, onde ele acredita que Deus vai exatamente prover o que ninguém poderia prover. Está suprindo o que só Deus poderia naquele momento estar suprindo. Então, quando ele fala Deus proverá para si, ele está deixando também, ensinando para o seu filho sobre esperança, né? Diante, portanto, de situações que a gente não sabe exatamente o que fazer, onde nós nos sentimos encurralados e nós não sabemos exatamente quais as melhores estratégias, apesar de nós termos tantas, qual a melhor estratégia a ser utilizada diante da situação. E onde às vezes nós já usamos todas as estratégias e nenhuma delas deu certo. Mas ainda assim manter a esperança de que o Senhor poderá nos auxiliar. O Senhor poderá exatamente apresentar o que a gente precisa. Então isso é esperança. Não dá para viver sem esperança, você sabe disso, né? Não dá para se pensar no futuro sem ter, ainda que uma chamazinha, ainda que seja muito pequena, mas ter aí uma chama de esperança. É assim que a gente consegue de fato pensar no futuro, mas pensar no futuro de uma forma promissora, que traga um entusiasmo, que traga uma motivação para o aqui e agora. Então, quando Abraão diz para o seu filho Isaque, Deus proverá para si, é uma fala que nessa fala tem muita esperança, tem muita fé ali, né? É fundamental que você, ao lembrar de Deus na sua trajetória de vida, diante, portanto, das circunstâncias complicadas, você possa também dizer isso, né? Deus proverá. E falar isso, mas com o coração realmente cheio de esperança, né? Onde a sua expectativa está totalmente voltada para o Senhor. Então essa esperança de Abraão, onde ele coloca isso dentro dessa frase, ele está com essa expectativa voltada para Deus. Querido, eu e você estamos aí diante de uma vida que parece que está ao avesso, né? Onde nós nos sentimos ameaçados, olhamos para uma série de coisas, onde uma insegurança muitas vezes vem e a gente fica exatamente sem saber o que fazer e como melhor, de repente, conduzir a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, ou como podemos melhor responder às situações que a vida vai nos impondo. Bom, eu queria deixar isso para você refletir, para você, diante das suas situações e circunstâncias, lembrar que Deus existe, que Ele te ama e que Ele pode prover para você o que ninguém pode prover, o que você mesmo não tem condições de prover, e que você pode colocar nele, como Abraão um dia fez, colocar nele a sua esperança, a sua expectativa, o seu foco, a fim de que você possa ter força para viver hoje e você possa ter um futuro muito abençoado amanhã. E dessa forma, você está passando exatamente para aqueles que estão próximos de você o que fazer quando eles também estiverem diante dos seus problemas da vida, dos seus desafios, das suas lutas. Deus proverá. Jeová Jireh. E Deus te abençoe. Até breve. Above the waves, when oceans rise, my soul will rest in your embrace. For